Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão 9 de maio de 2021 teremos 7 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão francesa e vamos terminar também na primeira divisão francesa. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Saint-Étienne e Marseille. Jogo válido pela primeira divisão francesa. O Marseille atual quinto colocado com 56 pontos e o Saint-Étienne em 12º com 42 pontos. Duas equipes com ambições diferentes, enquanto o Marseille precisa da vitória para assegurar sua vaga na próxima Conference League. O Saint-Étienne briga por uma vitória para fugir o mais rápido da zona do rebaixamento. Competição, galera, que não tem, né, na verdade, uma boa tendência de gols, tem uma perspectiva até de under, de poucos gols, mas que são duas equipes que vêm fugindo dessa regra. Até porque o Saint-Étienne, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Marseille, nos últimos 5 jogos, todos também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é o mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,48. Quem quiser esperar 5 minutinhos, essa odd está batendo 1,60 e também tem muito valor. Até porque é um jogo que tem uma boa tendência para 3 gols na partida, mas como é um campeonato francês que às vezes dá algumas zebras, dá uns jogos mais truncados, eu prefiro ir no mais de 2.0 gols, porque eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve sim ser possível, e essas duas equipes vêm desempenhando, vêm marcando 2 gols em seus últimos jogos. Mas quando se enfrentam, muitos placares de 2-0, 3 2-0 nos últimos 5 jogos. Então, para esse jogo, caso venha o terceiro gol, será o nosso bônus, saindo 2 gols, aposta devolvida. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,48, porque são duas equipes que vêm marcando muitos gols, vêm sofrendo muitos gols e a tendência do jogo é ser um mercado de gols. Passando agora para Bochum e Regensburg, jogo válido pela segunda divisão alemã. O Bochum atual primeiro colocado com 60 pontos e o Regensburg em 14º com 35 pontos. Bochum querendo ganhar para continuar na liderança e assegurar sua vaga direta à Bundesliga, e o Regensburg ali a 4 pontos da zona do rebaixamento, querendo escapar também o mais rápido possível. Campeonato com boa tendência de gols, costuma sair muitos gols e as duas equipes não estão fugindo a essa regra. O Bochum nos seus últimos 5 jogos, 4 na verdade, tiveram 3 gols ou mais. No caso do Regensburg, nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd já está na casa de 1,74, porque o Bochum é uma boa equipe, vem desempenhando um bom futebol, está com tudo para subir a primeira divisão e vem marcando e também sofrendo muitos gols. Enquanto a equipe do Regensburg não vem numa sequência assim de jogos com muitos gols, mas é uma equipe que vem oscilando muito no campeonato, tanto que está perto da zona do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E pegando uma equipe que vem bem na competição, líder do campeonato e que quando joga contra costuma sair muitos gols, eu acredito que a tendência para esse jogo deve ser manter gols, até porque o Bochum vem muito forte e quando elas se enfrentam a tendência é disso. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,47 para Bochum e Regensburg. Passando agora para Aston Villa e Manchester United, jogo válido pela Premier League. O Manchester atual segundo colocado com 67 pontos e o Aston Villa ali em 11º com 48 pontos, ainda a caça do Liverpool ali por uma Conference League, enquanto o Manchester ainda sonha com o título inglês. Mas é um jogo que, na minha visão, galera, que tem uma tendência igual o campeonato francês de não ter tantos gols, mas as duas equipes vêm fugindo um pouco dessa regra. O Aston Villa nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. No caso do United, nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos,
3 também tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd já está na casa de 1,84 e eu vejo com bons olhos, porque a equipe do Aston Villa é uma equipe meio de tabela, não tem perigo com zona de rebaixamento e busca a Conference League. Para isso vai precisar ganhar, vai precisar sair para o jogo, vai precisar vencer. Então tá jogando solto, então faz muito jus esses jogos de muitos gols em suas partidas, até porque não tem muitos riscos na competição, não tem muito o que perder, apenas ganhar e tentar chegar numa Conference League. Enquanto a equipe do Manchester vem num momento muito bom, finalista da Europa League, e no campeonato inglês vem muito bem também. E pode até, quem sabe, em vários tropeços do City, ser até campeão. Mas o futebol que o Manchester vem desempenhando é um futebol para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,84, porque são duas equipes que vêm desempenhando um bom jogo para gols e acredito que esse deve ser a mesma coisa. Passando agora para o West Ham e Everton, outro jogo válido pela Premier League. Aqui a gente tem a equipe do West Ham em quinto lugar com 58 pontos e a equipe do Everton em oitavo com 52 pontos. O West Ham precisa ganhar para continuar sonhando com a vaga na próxima Champions ou assegurar sua vaga na próxima Liga Europa, e o Everton também precisa da vitória caso queira alguma competição europeia na próxima temporada. Jogo de duas boas equipes que na minha visão deve ser um jogo um pouco mais truncado. Deve ser um jogo sim para gols, porque essas duas equipes vêm mostrando isso. O Everton nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. O West Ham. No caso do Everton, nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo com duas boas equipes em campo e com duas claras ambições para cada lado. Por isso, nosso palpite para esse jogo, mais de 2.0 gols. Odd na casa de 1,46. Quem quiser esperar ali 5, 10 minutos, essa odd está batendo 1,60. E na minha visão também tem muito valor, até porque é um jogo que tem uma tendência para 3 gols. Mas como a gente está falando de uma Premier League, de um torneio que costuma ser um pouco mais truncado e de duas boas equipes, pode ser que esse seja o jogo. Mas eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível, até porque o West Ham vem fazendo isso nos seus últimos jogos e o Everton, de maneira assim oscilante, também vem fazendo. E sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de 2 gols é muito forte. Vindo o terceiro, ótimo, ruim pra gente, apenas 2 gols, aposta devolvida, não perdemos nada. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,46 para o West Ham e Everton. Passando agora para Malmö e Varbergs, jogo válido pela primeira divisão sueca. O Malmö é um time muito forte na Suécia, não começou bem a temporada, apenas em 4 jogos, apenas 7 pontos, enquanto o Varbergs em 13º com 4 pontos. Um torneio que tem até uma certa boa quantidade de gols, quando não é aqueles jogos muito truncados que acaba não saindo muita coisa, mas essas duas equipes já começou a competição com uma certa boa quantidade. Nos 4 primeiros jogos do Malmö, na verdade 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Varbergs, nos seus 4 primeiros jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 3 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, a equipe do Malmö, apesar de não ter começado muito bem a competição, é uma equipe muito forte no cenário sueco e pega uma equipe que não vem bem no seu início de competição. Nos seus 3 primeiros jogos, são 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55, porque a equipe do Malmö tem muito elenco técnico para reverter essa situação e começar a vencer, e é uma equipe que costuma fazer muitos gols na competição sueca, enquanto a equipe do Varbergs, quando pega a equipe do Malmö, sempre encontra algumas dificuldades, marca alguns gols, mas também costuma tomar muitos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Juventus e Milan, jogo válido pela Série A italiana. A Juventus, atual 4ª colocada, com 69 pontos, e o Milan, 5º colocado, com 69 pontos. Jogo importantíssimo para pretensões de ambos, até porque quem vencer aqui dá um bom passo em direção à próxima Champions League. Então, um jogo que vale muito, vale a próxima temporada, e eu acredito muito no mercado de gols, até porque a Juventus, nos seus últimos 5 jogos, 4 foram ambas marcam. No caso do Milan, nos seus últimos 5 jogos, 3 foram ambas marcam. E quando essas duas equipes se
se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 foram ambas marcam, mas precisamente os 2 últimos, terminando com ambas marcam, sendo 4-2 e 3-1. E para esse jogo, galera, eu acredito que não deve ser diferente. Por isso, nosso palpite, ambas marcam, odd na casa de 1,70, porque a equipe da Juventus tá oscilando muito, não tá jogando bom futebol, custou para ganhar da Udinese, tá tomando muitos gols bestas, enquanto a equipe do Milan, que também vem oscilando, costuma sempre deixar o seu golzinho, mas também vem tomando muitos gols, sem falar que são duas equipes com um poderio ofensivo muito forte. Ibrahimovic de um lado, Cristiano Ronaldo de outro, então é uma tendência de muitos gols, com uma certa tendência de gols para cada lado, porque é um jogo que vale muito, até porque quem abriu o placar, o outro tem que buscar o jogo, então por isso eu acredito que deve ser um jogo sim que ambos marcam, odd na casa de 1,70, esse é o nosso palpite para Juventus e Milan. E chegando ao último jogo do dia, Rennes e PSG, jogo válido pela primeira divisão francesa. O PSG é atual segundo colocado com 75 pontos e o Rennes em sétimo com 54 pontos. O PSG precisa urgentemente vencer se ainda quer chegar ao título, e o Rennes precisa vencer para chegar em alguma competição europeia. Jogo importantíssimo para ambas equipes, uma competição que tem até uma boa tendência de gols quando se tem a equipe do PSG em campo. E o Rennes também não vem fugindo da regra. Nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do PSG, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd já está na casa de 1,74, porque a equipe do Rennes é uma equipe boa, uma equipe que busca a competição europeia na próxima temporada, dá certos trabalhos para o PSG quando se enfrentam, e a equipe do PSG não tem muito o que falar, é muito dominante na França, tem um fortíssimo elenco, é uma equipe que marca muitos gols, mas também costuma tomar alguns certos gols, então não tem outra alternativa para um jogo de duas boas equipes que ambas têm objetivos nessa reta final de temporada. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,74 para Rennes e PSG. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!